Aleluia. Glória a Deus. Você pode orar? Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por essa porta aberta, Pai, para recebermos a Tua palavra. Nós estamos prontos, Pai. Todo o nosso espírito, alma e corpo nós rendemos a Ti. Sim, Pai, trazemos os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Estamos aqui, Senhor, para Te exaltar, Te honrar, Te louvar, Te dar toda a nossa atenção, Pai. Nada vai conseguir roubar o nosso pensamento que está em Ti, Pai. Como a Tua palavra diz, nós levamos cativos todos os pensamentos à obediência de Cristo. Sim, Pai, nós nos rendemos completamente para recebermos a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sim, Pai, a Tua palavra é poderosa para salvar a nossa alma. É por isso que nós estamos aqui, para recebê-la, para acatá-la, para praticá-la, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda? Glória a Deus. Amém. Obrigado, pessoal. Bom demais. Esse nosso louvor é maravilhoso, não é verdade? Recebemos muito da parte deles. Amém? Glória a Deus. Deixa eles se aquietarem aí, porque o momento da palavra é um momento que nós precisamos dedicar bastante atenção, não é? E hoje nós vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. E é um pouco mais das mesmas verdades que nós já sabemos, que nós já conhecemos, porque nós precisamos inculcar dentro de nós essas verdades. Amém? A cada dia nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir, pela palavra de Deus. Paulo disse que ele não era desgostoso para ele falar a mesma coisa, e era segurança para nós. Amém? Então, sempre que eu escuto, e eu tenho uma prática também, de ouvir a mesma ministração várias e várias vezes, e aí na segunda vez que eu escuto aquela ministração, eu percebo o quanto eu teria perdido se eu ouvisse somente aquela primeira vez. E isso tem trazido muita firmeza para mim nas verdades que eu tenho recebido do Senhor. E eu quero ensinar você a ter essa prática, não é? No momento que você perceber que alguém está falando a mesma coisa de novo, mais uma vez, a mesma verdade, você ter isso no coração. Opa, vou ficar mais seguro, né? Vai ser segurança para mim. Com certeza eu ainda não cheguei na plenitude da prática disso que eu estou ouvindo. Amém? E eu vejo, irmãos, do jeito que eu ministro para vocês, é o que eu recebo do Senhor. E aí eu percebo o quanto eu ainda preciso me aprofundar nessas mesmas verdades. Porque eu me alegro quando estou recebendo essas coisas. Então eu percebo, Deus quer que eu vá mais fundo. Deus tem coisas maiores nesse assunto para mim. Não é? E isso tem sido maravilhoso para mim. Tem proporcionado crescimento na minha vida. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho. No capítulo 1, a partir do versículo 19, nós vamos ler. Aqui é o testemunho de João Batista. João foi aquele que ele mesmo vai dizer aqui, eu sou aquele que vem antes preparar o caminho do Senhor. Então ele vai dizer: e este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou, eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram, pois, és tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para podermos dar
respostas aos que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então lhe perguntaram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando-os. Amém? Nós vamos focar aqui nesse versículo 25, nosso momento, nosso ensino, quando ele diz assim: então lhe perguntaram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, né? Então nós vemos aqui que naquela nação, né, o povo de Israel, é o povo a quem foi dada a promessa da vinda do Cristo, do Filho de Deus. Eu não sei se você conhece toda essa parte religiosa, histórica do judeu, mas os judeus, eles são o povo da promessa que Deus tinha feito lá atrás, quando nem existia o povo. Amém? Deus tinha falado já para Adão a respeito da vinda do Salvador, e aí, daí por diante, ele falou a vários profetas, vários pais, vários homens. Inclusive ele falou para pessoas de fora da nação de Israel, quando o povo ainda nem existia, e chegou o tempo que o povo passou a existir, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, e as 12 tribos, e aí por diante. Então eles tinham a promessa da vinda do Salvador do mundo, que era Jesus Cristo, né? Eles não sabiam que era Jesus, eles sabiam que era o Cristo, porque a palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. A palavra Cristo significa o ungido, o Messias, não é? Então, eles estavam naquela expectativa, toda a nação tinha a expectativa da vinda do Cristo. E quando eles viram os estudiosos, os fariseus, os saduceus, os levitas, viram Jesus, viram João Batista batizando, eles perceberam que havia um sinal ali da vinda do Cristo, né? Havia rapaz, está acontecendo algo diferente. Está havendo um reboliço aqui no nosso meio, vamos saber se esse rapaz que está batizando, ele é o Cristo. Amém? Aí você vai ver aqui no versículo 25, eles dizem assim, aí eles perguntam a João Batista, e João Batista diz: não, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou Elias. E aí eles perguntam: se você não é o Cristo, por que você está batizando? Amém? Então eles sabiam que o Cristo viria batizando. Amém? Eles sabiam que havia uma marca, havia um sinal no Cristo. Mas o interessante é que João Batista estava batizando. E aquilo estranhou muito eles, porque eles tinham informações privilegiadas. Amém? Embora eles não tenham aceitado a Jesus como o Cristo, mas eles tinham informações que os diferenciavam de outras nações. Eles sabiam que vinha um Salvador, eles sabiam que o Salvador ia batizar. E você sabe um pouco da história, eu sei disso, que havia um
discípulos tinham essa expectativa, e a nação de Israel, que já tinha sido poderosa através de Davi e Salomão, eles tinham a expectativa de que eles reinassem, né? Eles dominassem o mundo, eles fossem a maior nação por causa do Cristo. Que eles pensavam vir como um grande vencedor, um rei que viria para romper todas as coisas e colocar Israel lá em cima. Eles não entendiam uma parte do negócio, mas eles sabiam que quando Cristo se manifestasse, haveria uma grande mudança na nação e também nas pessoas, individualmente. Porque eles fazem essa pergunta para João Batista: por que então você batiza? Por que você então está batizando se você não é o Cristo? Então eles sabiam que o Cristo ia mudar a condição individual, a condição pessoal dos indivíduos. A condição interior. Porque o batismo era algo individual. Cada um estava confessando os seus pecados ali para João Batista. Então eles tinham essa consciência de que aquele batismo, ou o Messias, na verdade, viria e mudaria a condição interior das pessoas. Por isso eles perguntaram: por que você está batizando se você não é? Amém? A questão é, nós sabemos que Jesus, sabemos pelo Novo Testamento e pelo testemunho, que Jesus mudou a nossa condição interior. Amém? Mas tem algumas coisinhas que, por exemplo, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem que Jesus, quando ele veio, estava na terra, andando na terra, curando as pessoas, inclusive batizando. Ele não mudou a condição interior das pessoas. Amém? Aquelas pessoas que seguiram Jesus, que estavam ali, Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu e todos aqueles outros, inclusive os restantes dos discípulos que não foram separados por apostolado, nenhum deles foi mudado na sua condição interior. Nenhum. Você pode ver, Zaqueu, agora eu acertei. Estava chamando Zaqueu de Nicodemos. Zaqueu, você pode pensar que ele teve uma mudança, né, de condição interior. Porque quando Zaqueu entrou em contato com Jesus, Zaqueu disse: a partir de agora, eu dou a metade da minha riqueza e retorno quadruplicado a todo aquele que eu defraudei. Aí você vai pensar: esse homem mudou a sua condição interior, mas não mudou. Amém? Aquilo era apenas resultado de uma coisa que qualquer pessoa que tivesse uma plena consciência da verdade poderia tomar. Amém? Ele tomou aquela decisão por contato com Jesus, que era exatamente, eu já falei isso, eu repito, era o papel da lei. O papel da lei era mostrar a condição de erro em que os homens estavam, para eles viverem de uma outra maneira. Mas não houve ainda mudança interior neles. Você pode ver, por exemplo, quando Jesus conversou com Pedro, né? Ele disse: quando tu te converteres. E aí tem outras passagens da Bíblia que vão mostrar isso. Isso era Jesus andando na terra. Não havia mudança interior. A mudança de condição, da condição humana de pecadora. Havia arrependimentos. Eu mesmo, quando eu não era cristão, quando eu não tinha recebido Jesus, várias vezes me arrependi de coisas que eu fiz. Sim ou não? Só eu? Amém? Muitos de nós nos arrependemos de coisas que nós fizemos quando nós não éramos cristãos, e uma pessoa pode ter esse comportamento. Sabe que, às vezes, eu vejo até cristãos dizendo isso,
se movendo, né, andando, vendo, percebendo ou interpretando coisas de um modo meramente natural. Elas veem uma pessoa muito boa e elas dizem assim, é quase crente. É melhor do que muito crente. É. E aí as pessoas dizem, ela vai para o céu mais ligeiro do que muito crente, mas não vai. Amém? Porque isso apenas demonstra uma pessoa que foi bem educada. Então todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor, a Bíblia diz que eles são participantes da morte, morrem com Cristo, mas também ressuscitam com Cristo. Nós não apenas morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Eu me lembro, já falei isso uma vez, não custa nada falar, repetir, para que nós aprendamos. Eu estava um dia numa igreja, com 400 pessoas, líderes de igrejas, pastores, dirigentes, e uma pessoa estava ministrando e ela colocou a imagem de uma cruz e a imagem de um trono. E aí ela perguntava para todos, você está na cruz ou no trono? E todo mundo na cruz. Na cruz. E a ministração dela foi sobre isso, que nós devemos estar na cruz, porque hoje pregam um evangelho de trono, mas a nossa posição é na cruz. E aí você vê 400 líderes recebendo uma carga de informações erradas, amém, que vão ser espalhadas por uma cidade como a nossa, amém, por falta de conhecimento da verdade, amém. As pessoas que estão na cruz, elas ainda estão nos seus pecados. Porque Paulo disse que Jesus, se não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados. Se eu estou na cruz, eu não estou ressuscitado. Amém? Então a Bíblia vai mostrar em Efésios, esse não é o meu ponto ainda, é apenas um ponto introdutório. A Bíblia mostra em Efésios que nós fomos sim mortos com Ele, mas que nós fomos ressuscitados e que nós estamos assentados à destra de Deus juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Amém? Diz que como Deus ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Amém? Aleluia. Então, é necessário que você entenda isso, que a sua condição de nova criatura não é pelas suas boas obras, nunca será. E aqui eu tenho um versículo que diz em Atos 13, 39, Paulo falando, ele diz assim, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele, Jesus Cristo. Por Jesus Cristo é justificado todo aquele que crê. Amém? A nossa justiça não vem da nossa própria condição, produção, do quão bom nós somos. Foi Cristo que nos justificou e ainda é Ele mesmo que nos justifica. O mesmo poder que te tirou do império das trevas, que te tirou da morte, do império do pecado, que te transportou para o reino do Filho, é o mesmo poder que limpa os teus pecados a cada dia. Ora, se quando você era inimigo, Ele te tirou do império das trevas para o reino da luz, como Ele não vai te perdoar as falhas que você comete depois? Se Ele perdoou quem não era filho, quanto mais o filho. Amém? Aleluia. Muitos homens não gostam dessa mensagem porque parece uma mensagem que permite as pessoas andarem no pecado. Mas como andaremos nós no pecado? Amém? Se já estamos ressuscitados.
Não é para nós andarmos no pecado, é para nós andarmos na ressurreição. Amém? E essa obra, né? Diz assim em Hebreus 7,19: porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos chegamos a Deus. Então, o fato de nós sermos ressuscitados nos deu acesso a Deus, mudou a nossa condição interior. O fato de Jesus ter ressuscitado mudou a nossa condição interior. Amém? Fomos feitos novas criaturas. Amém? Fomos feitos novas criaturas. Mas eu quero que você lembre que os fariseus e os levitas foram para João Batista perguntar para ele: por que você batiza se você não é o Cristo? E João Batista, ele falava a respeito do batismo dessa maneira. Ele falou no texto que nós lemos: eu vos batizo com água. No meio de vós está um, e a palavra no original é se levantou, está de pé. E Jesus se levantou e ficou de pé para sempre. Amém? Nessa posição, que vos batizará com o Espírito Santo. Amém? João Batista disse: eu vos batizo com água. O que vem depois de mim, que está em pé no meio de vocês, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Aleluia. E aí eu quero que você pense comigo. A Bíblia fala de vários batismos, não é? Pelo menos 4 são bem claros na Bíblia. O batismo de João, o batismo no nome, o batismo nas águas cristão e o batismo no Espírito Santo. O batismo no nome é o mesmo batismo no corpo de Cristo. E João Batista batizava com água e não é o mesmo batismo cristão. É um outro tipo de batismo, o batismo de João, certo? Não é a mesma coisa. Jesus batizou pessoas nas águas. Mas, quando João Batista fala a respeito do batismo que Jesus traria, ele não fala desse batismo de entrada para o corpo. Ele cita o outro batismo. Amém? E é isso que eu estou querendo dizer para você, que nós vamos ouvir a mesma coisa, de um modo diferente, é a respeito desse batismo. Quando João Batista, que tinha informações privilegiadas, falava a respeito do Cristo, ele dizia: ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Ele vos batizará, porque esse batismo era o batismo do Cristo. Havia uma promessa, você entende isso? Havia promessas de mudanças completas na humanidade, que Deus iria fazer, e os fariseus sabiam disso. Os homens não seriam mais os mesmos, eles seriam transformados. E essa realidade não veio de outra forma, senão pelo batismo no Espírito Santo. Amém? O batismo no Espírito Santo é a mudança completa e total da humanidade. Tornando-nos como Deus pensou a nova criatura ser. Amém? O que acontece é que a igreja, ela está vivendo um tempo de crise. A igreja, de um modo geral, vivendo um tempo de crise, e ela não está vivendo a plenitude do que deveria viver, justamente porque não dá ênfase ao que deveria ser enfatizado. Veja que os fariseus, eles foram para João, eles disseram assim: por que então que você batiza? E eu vou perguntar para você de outra maneira: por que você é batizado? Se você é batizado no Espírito Santo, vou começar ao contrário. Se você não é batizado no Espírito Santo,
Você é de Cristo? O batismo no Espírito Santo é o batismo de Cristo. Jesus disse, na pergunta dos apóstolos, será esse o tempo em que tu restaurarás o tempo a Israel? E ele diz, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai predeterminou pela sua própria presciência, mas... Amém? Mas, porque Jesus tinha dito assim, vocês esperem em Jerusalém, não saiam da cidade. Amém? E ele estava dizendo, até que venha, até que sejais cheios do Espírito Santo. Ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? E era o batismo de Cristo. E a marca do batismo de Cristo, a Bíblia não dá outro marco. Amém? A Bíblia dá o marco da mudança interior. Lá em João, capítulo 20, Jesus manifestou aos discípulos num lugar fechado, ressuscitado, apresentou-se para eles e disse assim, recebei a promessa do meu Pai, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Foi uma reunião separada, diferenciada, onde Jesus soprou para dentro deles o Espírito Santo, para dentro, para a mudança completa interior. Ninguém ali falou em línguas, não foram vistas, nada foi visto exteriormente. Amém? Mas houve mudança interior, porque Jesus tinha ressuscitado, já tinha ido ao céu, entregue o sacrifício e voltado, porque quando ele apareceu para Maria Madalena, ele disse, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Amém? Não me detenha, eu não subi para o meu Pai, mas vai diz aos meus irmãos, que eu vou aparecer para eles. Aí quando ele volta, ele diz assim, Tomé, bota a mão aqui, bota o dedo aqui, bota a mão aqui do meu lado, bota o dedo na minha mão, ele podia ser tocado. Ele já estava de volta. Esse foi o marco do novo nascimento pela ressurreição dele mesmo, que ele ressuscitado apresentou-se ao Pai e entrou no lugar santíssimo no céu, de uma vez por todas como sumo sacerdote, para nunca mais haver necessidade de outro sacrifício, porque ele foi o sacrifício perfeito. E ele se apresentou como homem lá ao Pai, e ele está até hoje lá como homem. No corpo humano ressuscitado, com buraco na mão e buraco do lado. Amém? Esse é o nosso Senhor que está lá. Mas ele disse para eles naquela reunião, mas calma, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí tem o marco do batismo no Espírito Santo. E ele disse, naquele dia vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então em Atos capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no dia de Pentecostes, ao cumprir-se, pois, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, o qual encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. Amém? E todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então esse é o marco do batismo no Espírito Santo. Por que tu batizas se tu não é o Cristo? Foi a pergunta. O Cristo veio e deu um batismo. Qual foi o batismo? O batismo no Espírito Santo. Amém? Então esse batismo no Espírito Santo era o batismo que o Cristo traria para nós. E aí, quando Jesus falou do batismo, ele disse, vocês receberão... Ajeitar aqui o microfone. Vocês receberão poder. Aleluia. Amém? Então, veja bem, irmãos, como nós estamos vendo o batismo.
Como você é batizado? A maioria é. Mas como nós estamos vendo o batismo? Quando Jesus disse assim, vocês receberão poder. Então o batismo, ele veio para nos dar poder. Então por que nós estamos fracos? Por que nós nos comportamos como pessoas fracas? Por que nós deixamos a fraqueza dominar a nossa vida? Ah, eu sou tão miserável, pobre, cego e nu. Não. Se você é batizado no Espírito Santo, você recebeu poder. O poder de Deus veio habitar em você. Amém? Na promessa do batismo, havia uma entrega de poder. Agora, essa palavra poder, no grego, é a palavra dunamis. Amém? A palavra dunamis, no grego, ela é um poder inerente. É uma força criadora, é uma força transformadora. Amém? É por isso que a palavra dinamite, né, foi dada. Os teólogos velhos aí, eles não gostam que se compare o poder dunamis com dinamite. Porque dizem que na época não existia dinamite. Na época da palavra dunamis, não existia dinamite. Mas exatamente a dinamite foi receber o nome por causa do significado original, intrínseco da palavra dunamis. Amém? Porque a dinamite é algo que faz uma dinâmica nela mesma. Amém? Ela mesma, pum. Você entendeu isso? Ela mesma, a própria dinamite, e o poder dunamis que nos foi dado é exatamente isso. Não é uma dinamite que eu tenho dentro de mim, mas é algo maior que a dinamite. É um poder que move a minha vida no sentido transformador. É o batismo no Espírito Santo, irmãos. Amém? Parece que nós não estamos sabendo, porque nós nos conformamos com situações, porque nos conformamos com estados. Ah, as coisas são assim. Porque nos conformamos com inércia? Porque nos conformamos em estar na mesma condição sempre? Porque nós não entendemos o poder que opera em nós. Paulo fala desse poder em Efésios capítulo 1. Ele fala de algumas coisas que nós devemos conhecer, e ele diz, e que vocês conheçam a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo o poder, que é o mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, houve um poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo poder que opera em nós. Amém? Agora, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Em toda a existência não houve maior manifestação de poder do que o poder que foi manifesto para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Amém? Porque a mansão dos mortos era algo que não podia ser vencido. Amém? Dentro daquela condição humana que nós estávamos, e havia na humanidade, não podia ser vencido. Somente esse poder que foi usado em Cristo Jesus foi a maior manifestação do poder de Deus em todos os tempos. Não foi para criar. Para criar, Deus disse, haja luz, houve luz.
foi o poder da ressurreição. A maior manifestação. Aleluia. E esse poder continua operando em nós. Porque nós não fomos batizados, nós somos batizados. Então nós não precisamos ficar na mesma condição. Não há necessidade da sua vida ficar, não há necessidade, você pode se quiser. Qualquer um escolhe a vida que quer levar. Mas há poder disponível para a transformação. Aleluia. Amém. O pastor PC tem dinheiro no banco. Lá, ele não usa. Está lá. Mas se ele quiser usar, ele tira. E ele usa aquele, vai viver uma outra coisa. Vai provar outras coisas. Amém. Se você quiser viver a mesma vida, você pode viver. A vida que você está vivendo. Eu sou desse jeito, eu nasci desse jeito, a minha família é desse jeito, o meu lugar é desse jeito. Todo mundo é assim. Você pode viver. Mas você pode escolher uma vida que Deus te deu para viver. Uma vida de poder. Uma vida de poder transformador. Agora, esse poder foi dado no batismo. No batismo no Espírito Santo. Não foi no batismo para o corpo. Jesus, vou dizer de novo. João capítulo 20, você pode ler lá no versículo 20, 21, você vai ver, Jesus aparece para eles e diz, recebam a promessa do meu Pai. E soprou sobre eles o Espírito Santo. E lá não houve nenhuma manifestação. Amém? Não houve manifestação. E depois desse encontro, Jesus disse assim, mas vocês receberão poder. Você está entendendo? Que a palavra poder veio junto com o batismo no Espírito Santo. Então, esse poder transformador, dunamis, está atrelado ao batismo no Espírito Santo. Porque foi no batismo do Espírito Santo que nos foi dado o equipamento necessário para a transformação. Também não é uma transformação que nós vamos sofrer passiva. Não vamos ser passivos no processo. Nós somos agentes transformadores. Amém. Não é a nossa passividade esperando no Senhor que as coisas mudem, que as coisas sejam transformadas. Já deu a minha hora? Eu estou ouvindo um alarme aí. Alarmaram aí. Eu acho que é a minha hora. Eu nem lembrei de olhar o relógio ainda. Não vai ter intervalo, amém? Vai ser assim mesmo. Amém, irmãos? Essa coisa do poder transformador, ela não é passiva. Nós não participamos, agora eu sou crente, e agora o poder de Deus está operando na minha vida. Não é assim. Amém? Deus, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Amém? Foi Ele que nos capacitou, e a Bíblia mostra claramente, que nós receberíamos poder no batismo no Espírito Santo. Amém? Mas a única coisa que eu provei quando eu fui batizado no Espírito Santo foi falar em línguas. Amém? E de fato, as pessoas muitas vezes não oram em línguas, não recebem o batismo, porque elas esperam, sabe o quê? Um poder palpável, um poder que vai fazê-las tremerem, um poder que vai fazê-las arrepiarem, entendeu? E aí elas não sentem nada disso, automaticamente elas não se abrem para o batismo, elas não passam a falar em línguas, embora o Espírito esteja concedendo, pela fidelidade dele, todo o que pede recebe.
Amém? Todo o que busca encontra, e ao que bate a porta se abre. Então as pessoas não se abrem porque elas não, ixi, é um poder, então eu tenho que sentir alguma coisa. Então as pessoas ficam fechadas naquilo e algumas sentem alguma coisa e elas confundem aquela sensação física, reativa, com o poder. Então elas acham assim, isso é o poder, mas esse não é o poder. O poder, ele não é apenas operante em nós, mas ele é operante através de nós. Na verdade, a promessa é de um poder através. Amém? Não é um poder para ficar cheio. Você entende, irmãos? Não é um poder para ficar se tremendo assim, nesse sentido. Mas é um poder dunamis, é um poder transformador, que vai transformar através de nós. Através da nossa vida de oração. Amém? Então a primeira coisa que o batismo no Espírito Santo trouxe, foi esse poder. Eu estou falando da primeira coisa que eu estou citando, não a primeira coisa que ele trouxe. Mas a primeira que eu estou citando, que a Bíblia mostra e demonstra claramente, é esse poder transformador. Você vai ver a partir daí, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, falando a respeito de ser fortalecido com poder mediante o Espírito no homem interior. Amém? Você vai ver eles falando para se edificar a si mesmo, mediante o Espírito Santo. Amém? Então, a partir daí, poder nos foi dado. Agora, o que nós temos feito com esse poder? Qual é a nossa consciência desse poder? E o quanto nós estamos nos movendo com esse poder? Amém? São coisas que nós devemos meditar. Sabe, você deve parar e pensar sobre essas coisas? Porque Paulo orou assim, que vocês conheçam o poder que opera em vocês. Amém? Eu vou ler esse versículo porque vocês não estão acreditando em mim. Efésios capítulo 1. No versículo 18 ele diz assim, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Presta atenção nisso. Paulo está falando de uma condição, e ele está dizendo assim, que vocês tenham os olhos iluminados, que chegue luz. Ele está falando para crentes. Amém? Crentes. Isso demonstra que crentes podem estar com a sua visão espiritual entenebrecida, obscurecida. Você pode ser crente a vida toda sem visão. Tem seres humanos que vivem 90 anos sem visão. A falta de visão não impede elas de serem um ser humano vivo e ativo. Amém? Elas vão ter as suas limitações. Elas não vão fazer tudo de um modo que uma pessoa que tem a visão faz. Você está entendendo? Só uma equiparação bem, né? Mas eles vivem. Amém? Do mesmo modo, tem pessoas que são cristãs, nascidas de novo, espiritualmente cegadas. Porque Paulo diz assim, que vocês tenham iluminados os olhos do seu espírito. Deus me livre. Diga, Deus me livre de ter os meus olhos obscurecidos. Amém. Então ele está orando. Ele tinha falado que estava orando. Ele orava isso aqui, viu? Antes, é porque eu quero ganhar tempo aqui, mas ele tinha falado que ele estava orando por esse povo. Para que vocês saibam, amém? Para que vocês saibam, só existe conhecimento espiritual através de iluminação.
Se não houver iluminação, não há conhecimento espiritual. Então ele diz, para que vocês saibam a esperança da vocação, as riquezas da glória da herança, e qual a suprema grandeza do poder para conosco os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder que operou em Cristo. Amém? Aleluia. Então esse é o poder que está operando em nós e através de nós. Então nós precisamos conhecer o poder. Nós precisamos saber qual é esse poder. Precisamos parar e pensar. Eu vou te dizer, não há coisa nesse mundo que esse poder não possa transformar. Através de você. É interessante que lá em Efésios capítulo 3, no versículo 20, Paulo fala dessa maneira. Me ajuda no começo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Aquele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que nós pedimos ou pensamos, mas é segundo o poder que opera em nós. É de acordo com o poder que está operando em nós. Não é segundo a força do poder dele em si, nele mesmo, mas sim que está operando em nós. O quanto nós temos que ter os olhos abertos para entender esse poder. Amém. E isso veio aonde? No batismo. Diga, veio no batismo. Amém. Ninguém pode fazer essa pergunta para Jesus. Por que tu batizas? Ele batizou. Porque ele era o Cristo. E ele deu o batismo no Espírito Santo. Amém. Aleluia. Então essa foi a primeira coisa. Agora que eu comecei. Amém. Estou brincando com você. Aqui nós temos, eu estou falando a respeito desse batismo que veio transformar a condição humana. E a condição humana, a condição nossa mesmo. Nós somos apenas homens comedores de feijão. Não. Nós somos novas criaturas recriadas em Cristo Jesus. E se somos batizados no Espírito Santo, temos poder. A segunda coisa que nós temos está em Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos foi dado. Dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vou correr um pouco aqui. Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. E aí Paulo vai falar dos 9 dons espirituais. Amém? Lá em Joel ele disse: e acontecerá, depois daqueles dias, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. E aí aconteceu o batismo no Espírito Santo em Atos capítulo 2, e quando Pedro se levantou para explicar, o que foi que ele disse? Eles não estão embriagados, como vocês estão pensando, mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel: naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e profetizarão. Nós sabemos que a profecia é um dos dons espirituais. E aqui Paulo está dizendo que a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim proveitoso, porque a um foi dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, a outro discernimento de espírito, e a outros dons de curar, e a outros milagres, e a outro fé sobrenatural, e aí profecias, línguas e interpretação. Dons espirituais foram dados mediante o batismo, porque Joel disse que era isso mesmo.
Amém? Mas ele diz assim, a cada um. A cada um é dada a manifestação. Ei, leia a sua Bíblia. Lá está escrito, a cada um é dada a manifestação do Espírito. Você sabe o que é manifestação? Manifestação significa exatamente manifestação. Aparecer. Entendeu? É aquilo que aparece, aquilo que está aparente, aquilo que está aos olhos. Aí o que ele diz aqui, que a manifestação do Espírito é dada a cada um. A cada um. Está dizendo que o Espírito vai aparecer através de mim. Está dizendo que você não vai ver o Espírito Santo. Você não vai conseguir ver. O Espírito Santo, Deus não disse, de vez em quando, o Espírito Santo vai aparecer para vocês como pessoa. Não, ele está dizendo assim, de vez em quando, pastor PC manifestará o Espírito. O Espírito se manifestará através dele. Dons espirituais são manifestações do Espírito Santo através de pessoas. Dons espirituais é o Espírito Santo usando alguém. Você nunca vai ver o Espírito Santo aparecer aqui. Mas você vai ver o Espírito Santo aparecer aqui. Vai ter momentos que não vão ser o homem, mas é o Espírito se manifestando. Amém? Então ele vai aparecer aonde? Diga em mim. Torna isso bem pessoal. Não torna isso geral. Porque Paulo disse assim, a cada um. Ele não disse a todos. Ele disse a cada um é dada a manifestação do Espírito. Então o Espírito Santo trouxe dons. E os dons vão se manifestar através de nós. E é o próprio Espírito Santo. Amém? E aí Joel disse, profetizarão. Ele começou do dom mais simples. Depois das línguas, profecia. Amém? Você foi batizado no Espírito Santo para profetizar. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, porque todos vocês podem profetizar. Todos podereis profetizar. Amém? Agora, nós estamos desfrutando desses dons? É a questão. Amém? Aqui nós temos 9 dons espirituais. Não, você quer que eu fale de cada um deles? Aqui? Manda eu comprar as quentinhas ali. Porque nós temos 9 dons espirituais. Amém? Nós temos, começando apenas das línguas, nós temos tanta coisa para falar. Mas faça o rema. Amém? No rema você vai ouvir falar tudo isso. Se eu falar de discernimento de espírito, irmãos, a gama de manifestações do Espírito Santo em discernimento de espírito é tremenda. Seus olhos espirituais se abrindo no reino do Espírito, seus ouvidos se abrindo no reino do Espírito, sonhos, visões, é infinito. Mas nós temos desfrutado? Amém? Foi para isso que você foi batizado. Para receber dons. Você foi batizado para manifestar o próprio Espírito Santo, quando Ele quiser, em dons espirituais. Amém? A outra coisa que nós recebemos está em Isaías 28:11. E Paulo repete em 1 Coríntios 14. Vamos lá, Isaías 28.
Diz assim, versículo 11: na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Amém? Ao qual foi dito. Paulo repete isso em 1 Coríntios 14, falando que o profeta estava falando a respeito de oração em línguas, que foi dado como um sinal. E minha Bíblia diz que a oração em línguas comunica descanso, proporciona descanso espiritual. Amém? Oração em línguas foi o que eles receberam logo quando foram batizados. Por lábio gaguejante, por língua estranha, Deus falará a este povo. E disse: este é o descanso. Você foi batizado no Espírito Santo para desfrutar do descanso da oração em línguas. Oração em línguas traz descanso, refrigério. Amém? Pastor, eu oro em línguas e eu não tenho descanso. 5 minutos só não dá. Amém? Quando você está cansado, você está aqui 5 minutos. Você não descansa plenamente. Às vezes você nem percebe, às vezes você diz: não, vou sentar só 5 minutos. Eu vou ficar com mais vontade de ficar deitado. Eu vou ficar logo em pé, que eu fico ativo. E aí você leva suas próprias cargas. Mas quando você aprende que a oração em línguas é um descanso, você joga as cargas fora. E você recebe descanso. O fardo é trocado, o pesado pelo leve. Jesus disse: amém, aprendei de mim, lançai sobre vós o meu jugo, lançai sobre mim o vosso jugo, e sobre vós o meu. Amém. E vocês encontrarão descanso. O Espírito Santo está dizendo: eu pego esse peso com você. Na verdade, lá em capítulo 8 de Romanos, versículo 26, a Bíblia diz que o próprio Espírito intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Amém? E lá nesse versículo tem a palavra sinelambano, que é eu pego junto, é sinante, lá está escrito sinantilambanomai, que é eu pego junto com você contra. Amém? Está dizendo que Ele nos ajuda, lá no nosso português bota ajuda nas nossas fraquezas. É tão simples no português, Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Mas lá Ele está dizendo que Ele vai pegar junto conosco contra algo que vem contra nós. Ele está dizendo que Ele vai pegar junto. Amém? Ele vai nos ajudar a levar cargas. E era isso que Jesus estava dizendo, Ele vai nos dar descanso. Amém? Porque você imagina se eu for pegar aqui um peso junto com o Demi, né? É claro que o Demi vai pegar a parte mais pesada. E eu vou ficar com a parte mais maneira. Amém, Demi? Amém. Diga amém, pastor. Amém. Você está entendendo? O mais forte pega o mais pesado, pelo menos é o normal. E ele é o mais forte no negócio. O Espírito Santo vai te dar descanso. Amém? Quando fomos cheios do Espírito, recebemos o descanso. Aleluia. Em João capítulo 7, versículo 37 em diante, a Bíblia diz que Jesus no último dia da festa, o grande dia da festa, se levantou e ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E o escritor diz, ele falava isso a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que nele crescem. Amém? E o que Jesus falou a respeito do Espírito Santo? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante que ele não falou um rio de água vivas.
Ele não falou um rio de águas vivas, ele falou rios de águas vivas. E isso me mostra que ele tem várias unções para nos dar. Que nunca é, o pessoal diz, a água do rio nunca é a mesma. Amém? Não é assim que o pessoal fala? A água de um rio nunca é a mesma, porque a corrente vai passando, a correnteza vai passando. E Jesus está dizendo, o rio nunca é o mesmo. Não só as águas não são as mesmas, mas como os próprios rios são rios de águas vivas, irmãos. Várias unções, as pessoas não entendem. Ah, porque toda vez vocês dizem, está uma nova unção. É um rio novo. Não é o mesmo rio, é uma unção nova. É perceptível, eu não sei você. Amém? Mas se você pegar uma palheta de cores, você vai ver que tem verde que parece azul e azul que parece verde. Amém? É uma variedade de cores, de uma coisa limitada, dentro de dois parâmetros. Agora para Deus não há limitações. E esses rios, eles correm, entendeu? Do nosso interior. Eles fluem do nosso interior. Você tem direito a novas unções. Rios de água viva correndo, fluindo do teu ventre, do teu interior. Não tem por que você ficar com água suja. Não tem por que você ficar com a alma poluída. Porque existem rios, e esses rios vêm das orações em línguas. São rios fluindo, porque eles estavam falando de oração em línguas. Amém? Aleluia. Eu fico, irmãos, prestando muita atenção nessas coisas espirituais. E muitas vezes eu começo a orar numa língua, depois eu estou orando na outra, depois eu estou orando em outra, depois estou orando em outra. E eu fico percebendo rios de águas vivas fluindo dentro de mim. E eu começo falando uma coisa, depois estou falando outra língua, depois falando outra língua. Que coisa impressionante como a palavra se cumpre dentro de nós. Rios do meu interior. Rios fluindo no meu interior. Novas unções. Tocando coisas que eu não sei, eu não vou saber como fazer, tratar. O Espírito Santo está dentro de mim, fluindo no meu interior, me ajudando. Aleluia. E muitos estão perdendo isso, irmãos. Por que você está perdendo isso? Se os fariseus soubessem verdadeiramente que Jesus era o Cristo, eles tinham corrido para dentro, irmãos. É porque eles eram religiosos. Eu mandei a mensagem, se quiser que eu traduza, eu traduzo. Eu quero dizer que os rios estão disponíveis. Cristo já veio, Ele já batizou, Ele já deu o batismo. O meu conselho para você, corre para dentro. Corre para dentro, porque Ele já veio. Não tem mais o que vir, o que havia de vir já veio. E Ele já batizou no Espírito Santo. Aleluia, amém. A última coisa que nós temos direito com o batismo no Espírito Santo são orações perfeitas. Amém. Orações perfeitas. Lá em Romanos capítulo 8, nesse contexto que eu estava falando, Paulo diz assim: porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Amém? Eu quero dizer para você que o batismo no Espírito Santo proporciona orações perfeitas, irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2, Paulo falando a respeito disso, ele diz que aquele que ora em outras línguas, fala mistério com Deus. Amém? Aquele que fala em outras línguas, fala segredos divinos. Amém? Essa palavra mistério, no original, ela significa segredos, mas é muito mais do que simplesmente segredos divinos. Essa palavra era usada para falar a respeito das religiões que tinham rituais e níveis que só eram dados para os iniciados. Não era qualquer pessoa que estava num culto desse, público,
que era falado. Tinha que ser num lugar especial. Você está entendendo? E essa palavra mistério, que está dizendo que fala mistério com Deus, são exatamente essas informações privilegiadas que são dadas. E Paulo está falando sobre isso, porque o que ora em outra língua fala segredos divinos. Que privilégio, irmãos. Amém? Que privilégio. No versículo 4, Paulo diz, porque o que ora em línguas edifica-se a si mesmo. O que ora em línguas está edificando a si mesmo no seu espírito. Judas concorda com isso, dizendo que nós nos edificamos na nossa fé santíssima, orando no espírito. Amém? No versículo 17, no versículo 14, ele diz que quem ora em línguas, ora com o seu espírito. Esse é um dos maiores segredos que eu descobri, irmãos, da minha vida. É que a oração em línguas é uma oração que é diretamente do meu espírito. Não importa o que eu estou pensando, o que importa é que o Espírito está concedendo no meu espírito línguas. Amém? Logo que eu fui batizado no Espírito Santo, no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, na hora que eu fui batizado no Espírito Santo, o diabo chegou no meu ouvido e ele disse assim: essas línguas não são de Deus. E eu repreendi o diabo e continuei falando em línguas. Por que eu estou falando isso? Porque não importa o que vem na tua mente quando você está orando em línguas. Muitas pessoas param porque não entendem isso. A Bíblia diz, Paulo falando sobre isso, ele diz que a mente fica sem fruto. Amém? Quando eu oro em outras línguas, o meu espírito ora de fato e a minha mente fica sem fruto. Você está entendendo? Então a oração em línguas é uma oração perfeita. O batismo no Espírito Santo te proporciona uma oração perfeita. Amém. E por que você não ora em línguas, se ela é uma oração perfeita? No versículo 17, ele diz que aquele que ora em línguas dá bem as graças. Amém? Dá bem graças a Deus. Você está orando em línguas, você está dando perfeitas graças a Deus. Amém, irmãos? Então, esses são benefícios do batismo no Espírito Santo. Falando de novo sobre isso, falo. Eu me lembro de um auxiliar do Charles Finney. Acho que muitos não conhecem o Charles Finney, mas foi um grande evangelista, 1800 e alguma coisa, o maior da sua geração. E um dos seus auxiliares, que era muito amigo dele, o ajudante principal dele, ele disse que o Charles Finney, todas as vezes que esse irmão ia pregar, ele dizia: pregue sobre o batismo no Espírito Santo. Pregue sobre o batismo no Espírito Santo. E ele disse assim: Charles, você acha que eu só sei falar sobre isso? E o Charles disse: não, mas você tem essa mensagem de Deus para a igreja. E eu quero dizer para vocês, irmãos, essa igreja tem essa mensagem para você. É uma mensagem de Deus. E você precisa ser batizado no Espírito Santo. E se você é batizado no Espírito Santo, você precisa orar em outras línguas. E se você ainda não nasceu de novo, você só vai mudar verdadeiramente quando você nascer de novo. É só o novo nascimento. Não é se aperfeiçoar na sua força. Não é ficar melhor na sua própria força. É a justificação em Cristo Jesus que vai te fazer uma nova criatura. E se você estiver aqui nessa manhã e quiser nascer de novo, é só você dizer assim: Senhor, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Porque Paulo disse lá em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 8 em diante, ele fala que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem alguém nessa manhã que quer fazer de Jesus o Senhor da sua vida? Você está aqui e ainda não confessou Jesus?
ou já confessou, mas precisa se reconciliar. Você sabe que necessita desse momento para você mesmo, para você se posicionar em Deus, uma reconciliação. Tem alguém? Todos salvos? Eita glória, todos salvos. Tem alguém que quer receber o batismo do Espírito Santo? Você está aqui, ouviu essa palavra, entendeu? Você deseja sair daqui cheio do Espírito, falando em outras línguas? Todos cheios? Amém. Glória a Deus. Então, ore em outras línguas. Se você é cheio, você precisa praticar. Amém. Aleluia. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade, precisando de oração? O poder de Deus foi dado para isso também. Para manifestar curas. Todos sarados? Eita glória. Então, irmãos, pratique essa palavra.